Amém? Glória a Deus. Vamos lá, crianças. Katia Alessandra. Glória a Deus. Eu não vi a hora de chegar quinta-feira. Que saudade de vocês. Meu Deus, parece que tinha um ano que a gente não vinha na igreja. Meu Deus. Não vou tirar férias nunca mais. Eu acho que esse negócio de férias não é de Deus, não. Não pode deixar. Meu Deus, é ruim demais ficar longe de vocês. É muito bom estar aqui, amém? Né? Glória a Deus, ver cada um de vocês. A gente precisa orar depois pelos enfermos, não deixa eu esquecer, em nome de Jesus. Que bom estar aqui. Fica aqui olhando para cada um de vocês, é muito bom. É muito bom. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu queria falar uma coisa. Eu queria agradecer a Deus pela vida dos líderes desta igreja. Eu queria agradecer a Deus pela vida da diaconisa Cláudia e da Alessandra, principalmente. Que houve um contratempo esse fim de semana, mas hoje elas encontraram um tempo. A Alessandra de férias, a Cláudia de folga, e vieram aqui ajeitar a casa do nosso pai. Gente, eu entrei dentro daquele banheiro, que delícia, que limpeza que é aquela lá embaixo. Está tudo sendo organizado. Aquilo que não presta está sendo descartado. Olha ali o tanto de livro que foi encontrado. Livros ricos em conhecimento. Eu mesmo de manhã já vim aqui, já peguei livro para mim. Passe ali, pega um livro para você. Tudo livro que vai te edificar. É para você, é seu, para você ler. Não é emprestado, é para você. Passa ali, pega um livro. Em nome de Jesus. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, pelo coração. Pelo coração. Não precisou de ninguém falar. Olha que lindo, meu Deus, como vocês são bênção. Vocês percebem a necessidade e já tem esse coração de servo. Que bênção. Eu louvo a Deus por estar aqui junto com vocês, em nome de Jesus. Amém? Vira para o seu irmão e fala: Deus tem algo para a nossa vida. Mas a sua carne não vai gostar do que você vai ouvir. Fala assim para você agora: minha carne não vai gostar, mas o meu espírito vai sair daqui vivificado. E é isso que é o meu propósito. Vira para o seu irmão e fala: porque não dá para ser um crente bonitinho de domingo à noite. Tem que ser fervoroso, apaixonado. Tem que ser apaixonado por Ele. Ele foi apaixonado por nós. Ele se entregou. Ele decidiu se entregar por nós. Ele fez isso por amor a nós. Então, por amor a Ele, também nós morremos dessa cruz em nome de Jesus. Todo dia nós crucificamos a nossa carne nessa cruz, juntamente com Cristo, porque nós queremos a vida verdadeira. Nós queremos vida de Deus, em nome de Jesus, e é isso que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Queria que você abrisse para mim Lucas, capítulo 19. Versículo 40, vou ler o 41 ao 44. É quando Jesus entra em Jerusalém montado, num jumentinho. Então, o verso 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco
por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Que o Espírito de Deus nos revele as preciosidades que há nesse texto, em nome do Senhor Jesus. E que caia no nosso coração, em nome de Jesus, e traga a vida de Deus. Aqui Jesus, antes ele pede para os discípulos, vai lá em tal lugar, lá tem um jumentinho, você vai desamarra ele, um jumentinho que ninguém nunca montou nele, pega ele, traz. Se o dono perguntar, você fala, o meu senhor precisa dele, traga. Aí Jesus, montado naquele burrinho, ele entra em Jerusalém, e ali ele vê uma cidade que tinha uma futura destruição. Ele vê, porque Jesus conhece todas as coisas, o meu futuro, o meu amanhã, daqui 10 anos, todas as coisas, nosso Jesus conhece. E ele andando sobre aquela cidade, que seria a cidade da paz, ele viu ali que não havia paz. Então ele viu o que o inimigo estava preparando para Jerusalém. E ele chorou porque estava entrando na cidade a solução de todos esses problemas, a vitória para aquela cidade. Jesus estava ali bem diante deles, andando, e eles do lado, com certeza. E estava ali bem diante deles, montado num jumentinho. A forma deles evitar todo o sofrimento que Jesus estava vendo que iria acontecer. E a Bíblia fala o porquê. Porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Se você perceber e ler os evangelhos, você vai ver que várias vezes Jesus estava no templo e as pessoas estavam dispersas. As pessoas não perceberam. Jesus pregava e eles não percebiam que era o Messias, o prometido. Ele estava presente nos templos dele. E eles não percebiam que Jesus estava presente. E eu comecei a ler, eu vi que logo depois dessa entrada dele em Jerusalém, ele já foi para o templo, é onde ali ele joga tudo, ele quebra, onde ele fala, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Então havia uma desordem dentro do templo. Porque o povo não percebia, não estava percebendo que Jesus estava ali. O tempo da graça estava chegada. A estação estava sendo mudada. Era um tempo da lei, aonde era olho por olho e dente por dente. Mas havia ali, através daquele Jesus, que ele iria morrer, aquele homem passando naquele jumentinho, ele iria morrer por eles. Ele iria se entregar por eles. E eles não perceberam. Eles não perceberam Jesus. Vira para o seu irmão e fala, você tem percebido Jesus? Você tem percebido quando Ele está presente? Você tem percebido quando Ele tem falado com você? Você tem percebido Jesus bater na porta do teu coração e da tua vida, querendo trazer um novo tempo para você, uma nova história, Ele querendo construir em você, mas que nós nunca sejamos como aquela cidade de Jerusalém, o qual Jesus sabe o nosso amanhã, e Ele quer trazer um conserto para a nossa vida, um fortalecimento, uma cura. Ele quer trazer para nós uma restauração, um avivamento, mas nós não percebemos isso. Por quê? Porque muitas vezes estamos dando valor em coisas inúteis, coisas que, como ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra.
Em nome de Jesus, nós não vamos ser esse tipo de igreja, de templo. E eu lendo aqui, o Espírito Santo falou para mim: você quer ver uma pessoa que fez exatamente o contrário? Abra para mim, para a gente ver. Uma pessoa que percebeu, está lá em 1 Timóteo. Uma pessoa que percebeu o tempo, ele percebeu a estação, ele percebeu a presença, ele percebeu quem ele era, ele percebeu quem Jesus era. 1 Timóteo, eu sou fã de Paulo, né, gente? Vocês já notaram, né? Direto eu prego sobre Paulo. 1 Timóteo 1, verso 12, eu vou ler. Eu queria que a gente, tem umas palavras que eu grifei aqui. Diz o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Versículo 13. A mim, como se diz eu, que não tinha solução mais, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, do qual eu sou o principal. 16. Mas, por esta mesma razão, me foi concedido misericórdia, para que em mim, eu sou o principal, de novo ele diz, eu sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele, para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a honra, a glória para todos sempre. Amém. Eu vejo nesses versículos algo que a gente precisa aprender. Primeiro, ele reconheceu quem ele era. E ele fala, quando ele fala no versículo 13, né? A mim. Como se ele quisesse dizer, aquele que parecia que era impossível Jesus alcançar. Porque ele ainda dá os predicados dele, né? Blasfemo, perseguidor e insolente. Mas isso eu fiz na época da ignorância. Na época que eu não conhecia a verdade. Quando o apóstolo Paulo, naquele cavalo, ele viu a luz, que foi Jesus. Naquele momento, ele entendeu o tempo que Deus queria na vida dele. Por isso ele viveu o propósito da vida dele, com excelência. Ele percebeu aquele dia, indo para Damasco, indo matar os cristãos, que Jesus aparece, tanto que ele percebeu, que automaticamente ele já chama Jesus de Senhor. Ele não pergunta quem é você, ele já entendeu que era Jesus chamando ele. Ele já entendeu o tempo. Ele já entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. E se você perceber, o apóstolo Paulo, ele não viu Jesus face a face como os discípulos. Mas ele amou a Jesus mais do que muitos dele. Sabe por quê? É o que está escrito nesse versículo. Ele teve a maior revelação, a revelação mais profunda que um ser humano precisa, de ser um pecador.
ele teve uma revelação da sua natureza pecaminosa. Eu, por muito tempo, eu já fiz 1 ano de oração. Todo fim de ano eu falava, Senhor, eu vou orar um ano no versículo. E uns anos atrás, aí, muitos anos, era, Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas. Era a minha oração, o meu versículo de oração. Eu quero te amar com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser. Eu busquei isso anos. Senhor, a sua palavra diz que eu tenho que te amar. Mais do que eu amo meu esposo, mais do que eu amo meus filhos, mais do que eu amo a mim. E o Espírito de Deus nos revela através de Paulo. Uma pessoa só consegue amar a Deus se ela tiver essa revelação profunda do quanto que nós precisamos de Jesus. O quão miserável nós somos sem Ele. E esse apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Ele entendeu e ele conseguiu amar a Jesus. Ele viu que ele era, como nós acabamos de ler, ele era blasfemo, ele era perseguidor e ele era insolente. Ele olhou para dentro dele e enxergou quem ele era sem Jesus. Por que nós muitas vezes não conseguimos amar Jesus? Por que muitas vezes da forma que devemos? Por que muitas vezes nós não temos fé o suficiente para passar por qualquer tipo de tribulação e ainda continuar em pé, servindo a Deus e glorificando? Porque muitas vezes nós não conseguimos entender ainda o que é uma vida sem Jesus, como o apóstolo Paulo entendeu. Olhar para mim e dizer, meu Deus, como todo dia o Espírito Santo fala isso comigo. Todo dia o Espírito Santo eu falo, Senhor, olha para você ver, gente, isso é coisa que a minha carne faz, eu vou abrir meu coração. Muitas vezes eu achei que Deus era cruel comigo, no sentido de me mostrar eu dentro de mim, os meus erros, as minhas falhas, o meu coração, a maldade, o meu orgulho. E eu falava, Senhor, mas eu já mudei. Mas o Senhor continuava me mostrando dentro de mim que o meu espírito estava pronto, sim, que eu tinha convertido, mas dentro de mim tinha ainda um lamaçal ainda de uma natureza pecaminosa. E me lembrava de coisas que eu às vezes tinha feito ou falado, e tinha já até me arrependido daquilo. Mas Ele me mostrava e eu por muito tempo falava, Senhor, por que o Senhor é cruel comigo? Isso é amor. Eu vejo Deus me colocando no meu lugar, me mostrando que sem Ele eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu nunca teria a paz, eu nunca teria o entendimento da graça, do que é a graça dEle. E eu falei, Senhor, continua me mostrando todos os dias. Me mostra quem eu sou, me coloca diante do espelho e me mostra mesmo as minhas mazelas. Me mostra, Senhor, quem eu sou sem o Senhor. E é como se Deus, Ele me mostra sem Ele e sai de mim a vida. Literalmente. Uma vez Deus me deu um sonho dessa forma. Ele me mostrou, se eu não tivesse tomado a decisão de uma forma rígida na minha vida, de uma forma realmente, algo que realmente tinha sido tomado, não só o meu coração, mas todo o meu ser, toda a minha mente. Ele me mostrou que eu ia ser próspera. Mas Ele entrou dentro de uma casa comigo, eu falei, até hoje eu não vi essa casa. Uma casa linda, próspera, as paredes pareciam de veludo. E não era o céu, era a igreja, né? É verdade. Só que eu vou terminar o sonho, você vai entender que não é ainda. Mas era até de veludo. Me mostrando o lugar, caminhando, me mostrando os cômodos, coisa mais linda, uma casa linda. De repente, Deus mostra dentro de mim
Gente, eu acordei desesperada. Desesperada, porque cadê aquela paz que habitava em mim? Eu não sentia mais aquela paz, eu não tinha mais aquela alegria. Eu me senti, como a Bíblia diz, um sepulcro que só tinha fachada de sepulcro bonito, mas que dentro era só morte, podridão. Jesus trabalhou comigo muito seriamente, para que eu não brincasse com Ele, nem com a palavra dEle. E é isso que Ele espera de nós, igreja. É isso. É tomar uma decisão, mas algo tão firme, tão assentado dentro do seu coração, que Satanás, ele vai perder as pernadas dele toda vez que ele tentar contra a sua vida, e não vai conseguir. Em nome de Jesus. E esse trabalhar de Deus, né? Ele me fortalecia, me fortalecia. E eu comecei a buscar a Deus. E eu entendi. Falei, Senhor, realmente, sem o Senhor me deu algo que eu buscava, que era a paz, que era a alegria, Ele me deu. Como Ele deu para você, para a sua casa, para os seus descendentes, em nome do Senhor Jesus. E olha para você ver o que o apóstolo Paulo fala 2 vezes. Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Será que nós sentimos pecadores? Será que as pessoas que estão lá fora, no mundo, eles não foram salvos porque eles não se sentem pecadores? Será que não se sentir um pecador, não é isso que tem limitado a graça abundante de Deus? Porque se eu acho que eu sou autossuficiente, se eu acho que está tudo bem, se eu acho que eu consigo pelos meus talentos algo, se uma pessoa ela é saudável, por que ela vai precisar do médico? Se eu não estiver com sede, por que eu vou beber água? Uma pessoa que se sente pecador, ele busca o perdão do pecado. Se uma pessoa tem uma revelação como Paulo, dessa profundidade de entender a sua natureza pecaminosa, ela valoriza a cruz de Cristo. Ela valoriza Jesus, ela valoriza essa palavra, ela valoriza a santidade. Ela valoriza o temor a Deus. Ela não brinca com o nosso Deus. Então, quanto mais incapaz eu me sinto, mais abundante graça vem sobre a minha vida. Mais abundante graça. Eu falando isso para o meu irmão, ele falou assim, olha, não prega isso não, porque a igreja não gosta de ouvir isso. Mas eu vou dizer que é necessário. É necessário, sabe por quê? Deus tem bênçãos para você. Deus tem algo sobrenatural. Se você não perceber esse tempo da graça, nós seremos como Jerusalém. Nós vamos perder as promessas, nós vamos perder os chamados, os ministérios, nós vamos perder o propósito, nós vamos perder uma vida com significado, e nós não podemos perder isso, em nome de Jesus. Eu queria que nós abríssemos agora Romanos 5. Romanos 5 foi uma revelação de Deus que era um dos versículos que ficava sempre na minha mente. E o Espírito de Deus me revelou. Às vezes eu e o pastor Elídio lá em casa, conversando sobre as coisas de Deus, até há pouco tempo atrás, nós estávamos conversando sobre esse versículo. E eu falei para ele, eu ainda não entendi. Tem coisa sobrenatural nesse versículo. É Romanos 5, verso 21, parte B. Vamos ver a tradução que vai... Tem outra tradução? Que fala... Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá. Tem uma versão, alguém tem essa versão?
R.A.? R.A. A fim de que? Não é essa? É o 20, é. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que a gente entendia? Eu e o pastor já conversamos muito a respeito desse versículo. Que aonde está o avivamento, a graça abundante, era na vida daquelas pessoas que tinham matado, assassinado, se drogado. E eu por muito tempo falei, Senhor, por que eu não pequei mais um pouco? Eu devia ter pecado mais, né? Eu devia ter pecado mais, porque eu não fui uma pessoa, vamos dizer assim, na minha juventude, uma pessoa devassa. Não, eu sempre, na minha família é uma família meio tradicional nessas questões de moral. Minha mãe sempre ensinou muitas coisas pra gente de moral, né? Então eu nunca fui uma pessoa assim, sexo ilícito, bebedeira e nunca fui. E eu falava assim, meu Deus, então eu acho que eu deveria ter conhecido mais o pecado, que às vezes, né, a super graça poderia estar sobre a minha vida. Mas o Espírito Santo de Deus ontem me revelou algo tremendo, que mesmo eu que não sou uma pecadora diante do mundo espiritual, eu estou igualzinho ao apóstolo Paulo. De todos vocês, eu acho que eu sou a mais pecadora, o coração mais ruim, preciso vigiar, preciso de Jesus, preciso do Espírito Santo todo dia, o tempo inteiro, da palavra, da verdade. Mas aonde abundou o pecado, significa eu entender a minha revelação sobre quem eu sou. Questão de pecadora. Quanto mais revelação do sobrenatural sobre a minha condição pecaminosa, mais abundante graça Deus derrama. Eu não precisava de ter sido uma assassina, uma drogada. Eu preciso somente de reconhecer, em verdade, que eu preciso de Jesus mais do que qualquer outra coisa. Eu preciso entender isso, tirar todas as máscaras, tirar todas as capas, tirar todas as defesas e entender quem eu sou sem Jesus. Aí a graça sobre mim, ela é abundante como ela tem sido. Gente, como Jesus é lindo. Gente, como foi tremendo essa revelação. Porque esses dias nós dois quase brigamos lá em casa, né? Porque ele estava olhando os países, né? Entre aspas, né, gente? Olhando os países que Deus está derramando da bênção, da graça dele, da pessoas se convertendo. Aí ele falou assim, nossa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu falei assim, mas peraí, eu não fui tão pecadora, não que eu não seja pecadora, eu quero que vocês entendam isso. Deus me revela isso aí. Eu falei, pastor Elito, eu não acho que é dessa forma que a gente tem que entender essa palavra. Nesses países que estão tendo esse avivamento, como a China, eles estão na dificuldade. Por que nós temos que sofrer? Por que nós temos que vir para Jesus pela dor? Porque quando nós estamos na dor, como nós entendemos quem somos, aí a graça consegue nos alcançar. Por isso que onde tiver a igreja que fala o eu, você é isso, você é aquilo, você é o centro, foge dela em nome de Jesus. Você nunca vai receber a graça salvadora. Você jamais vai conseguir amar a Jesus. Você jamais entenderá o sacrifício dele na cruz. Por isso que nós chegamos pela dor, porque quando está doendo, a gente desce lá embaixo, a gente se humilha, aí é onde ele vem, nos pega e nos levanta. É assim que temos que estar, é nesse lugar que temos que viver.
diante desse espelho, nos colocar nu diante dele, para mostrar, para te revelar, para você entender que você não é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Sem um espírito não há vida. Tanto prova que as pessoas estão na bebida procurando vida. No sexo está procurando é vida, porque nós não nascemos independentes. Nós temos que ser ligados. E é ao alto. É a Ele. Como uma lâmpada que se tirar dali, ela não funciona. Ligada nele. Aí o mundo, porque não consegue entender que é um pecador. Ele não entende que ele é um pecador. A graça, ela não consegue alcançar. Mas a fome e a sede ainda está ali dentro. Aí ela vai lá na morte procurar a vida. Ela vai na bebida, ela vai no sexo. Ela vai não ter dinheiro, ter carro e nada demais nisso. Mas a nossa vida verdadeira está em Cristo. Quanto mais, por isso que Jesus, fala tanto, ele prega, a palavra fala tanto de humildade. Por isso que ele fala, desce a sala do oleiro. Desce a sala do oleiro. Quanto mais você permitir o Espírito te mostrar nós, quem nós somos, mais nós vamos conseguir amar a Jesus como Ele é, na sua plenitude. E a graça abundante vai inundar a sua vida, a sua casa, seu casamento, as suas finanças. Você será próspero, não só de dinheiro, mas de saúde, de alegria. Você realmente será diferente nessa terra. Você verdadeiramente se sentirá que não faz parte deste mundo. Em nome de Jesus. Busque isso, igreja. Aonde abundou o pecado, aonde eu me sinto uma pecadora, vai superabundar a graça sobre você. A graça não consegue alcançar os soberbos, os orgulhosos, os que se acham autossuficientes, os que batem no peito e falam, eu posso, eu consigo. Nós queremos culto cada vez mais avivados. Nós queremos pessoas cada vez mais apaixonados. E eu vejo que não é eu, é o Espírito de Deus. Por isso essa palavra. A gente pode dizer, está bom, que culto maravilhoso que tem sido. Mas Deus tem mais. Deus tem mais, Deus tem mais. Ele é uma fonte inesgotável. Tem áreas nas nossas vidas que ainda precisam ser tratadas. Tem áreas da nossa vida que precisa de cura. Tem áreas da nossa vida que está lá fechado como um porão, fechadinho, mas que Jesus precisa entrar. Precisa entrar na sua vida. Vai ser o céu na terra. As pessoas vão vir ver o que está acontecendo. Ao entrar neste lugar, eles já se converterão dos seus maus caminhos pela presença. Eu creio que nós estamos no caminho, sim. Olha a bênção que Deus tem dado para nós. Olha que presença maravilhosa. Mas Ele é uma fonte inesgotável. Ele tem mais para você. Ele quer entrar na nossa vida de uma forma sobrenatural. Eu me reconheço pecador. Aí eu vejo a necessidade que eu tenho de Deus. Quanto mais revelação do céu você tiver a respeito disso, quanto mais você dizer, como o apóstolo Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores, Senhor. Tudo eu fiz na ignorância. Que o Espírito de Deus faça com você como Ele faz comigo. Mostrar os seus defeitos todo dia para você falar assim, nossa, Senhor, realmente eu não quero nada do seu Senhor. Não, Senhor, eu não consigo nem pregar, você tem razão, eu não consigo. Oh,
Senhor, eu não consigo entender tua palavra. Espírito Santo, vem cá, eu não estou entendendo. Revela para mim esse versículo aqui que tem 30 anos que eu leio ele e não entendo. Eu não consigo sozinha, Espírito Santo, me ajuda. A graça abundante. Você sabe o que é a graça abundante? Você sabe o tempo. Para cada um de nós, Deus deu um tempo. Você sabe o tempo que está na sua casa. O tempo que Deus tem trazido para você. Você está percebendo o tempo. Você está como Jerusalém, que não percebeu que Jesus está bem na sua frente, montado no jumentinho. Que tempo é que você tem que estar vivendo? Você está percebendo o tempo? Deus quer que você cresça, igreja. Deus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, Ele tem mais para nós. Ele tem mais. Fala aí, Senhor, e nós queremos como igreja mais. Tem muita gente perdida lá ainda, Senhor, que nós precisamos resgatar. O Senhor tem mais para nós. Nós queremos uma igreja cheia de pessoas, sim, mas nós queremos esta igreja cheia de Deus, cheia da presença, da manifestação, aonde Ele tem liberdade para vir corrigir a tua igreja, em nome de Jesus. Onde Ele tem liberdade de falar assim, Nara, você está fazendo tudo errado. E eu achando que eu estou assim, né, a última balinha do pacotinho. E Ele vinha e falar assim, tudo que você fez até agora está errado. A sua motivação está errada. E eu ser humilde o suficiente. Senhor, então o Senhor me ajuda. Me perdoa, foi o tempo da ignorância, como o apóstolo Paulo leu, que nós lemos ele falar. Mas me ajuda. Me afia mais. Essa espada. Afia mais, poda mais, Senhor, poda. Pode podar, Espírito Santo, tem liberdade. Tem liberdade. Em nome de Jesus. Amém, igreja? A sua carne não gostou dessa palavra, mas seu espírito com certeza sim. Oh, Espírito de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que queremos, Senhor. Nós reconhecemos como pecador. Essa carne não se converte, ó Deus. Mas o meu coração precisa de Ti. Precisa da Tua presença, da Tua manifestação, da Tua cura, da Tua libertação. Você pode se colocar de pé e fazer essa oração. Você pode ser sincera com o teu Deus. Você pode agora abrir teu coração e falar, Senhor, ainda não consigo te amar. Porque então, na verdade, eu ainda não entendi quão pecador eu sou. Abre os meus olhos espirituais, eu preciso entender o quão pecador eu sou. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, ore e busque a Ele. Ele tem a graça abundante para a sua vida. Peça para Ele abrir os teus olhos e olhar os seus defeitos. Olhe, não tenha medo dos seus defeitos. Ninguém é perfeito na terra. Eu não sou perfeito, eu sou completamente imperfeito. Você não é o único que tem feridas na alma. Você não é o único que tem um coração duro. Você não é o único que não quer estar na posição de servo. Mas lute contra isso, igreja. Lute contra a tua natureza pecaminosa. Lute contra a sua carne. Busque ser espiritual. Busque a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Feche seus olhos. Espírito Santo,
Abra a visão da tua igreja. Abra o entendimento da tua igreja para essa verdade, Senhor. Precisamos te amar. Precisamos ter sede. Precisamos ter sede. Precisamos entender que somos pecadores e precisamos do perdão. Precisamos entender, Senhor, que precisamos ser transformados. Você pode dizer: eu quero ser transformada. Eu quero ser transformado. Você que entendeu essa palavra com a sua alma e quer que o Espírito te revele e quer ser transformado para a graça abundante estar sobre a sua vida. Eu quero que você venha aqui, se prostre diante dessa casa do oleiro. Esse altar agora vai representar o oleiro. O oleiro está aqui, você é o barro. Como ato profético, o oleiro está aqui neste lugar. Ele tem uma forma, ele tem algo para fazer na sua vida, ele quer te moldar. Então, se o Espírito de Deus falou algo com você, é porque ele tem algo sobrenatural para você. Ele tem algo novo para você. Então você pode sair do seu lugar e vir nesse altar, nessa sala do oleiro. Oh, Espírito. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.